A paz do Senhor Jesus Cristo, meus amados irmãos, passando aqui para desejar um bom final de semana para todos vocês e para dizer que Deus é bom em todo tempo, não importam as circunstâncias, não importa a situação que você está atravessando. Eu quero te dizer que Jesus Cristo, Ele é amigo fiel, amém? Ele é conselheiro, Ele é Deus forte, Ele é príncipe da paz, Ele é Pai da eternidade, amém? Ele é Rei dos reis, Senhor dos senhores, e nas mãos dEle está todo o poder, amém? Que a nossa confiança esteja no Senhor, pois o Senhor é quem nos chamou, é quem nos escolheu, é quem nos dá a direção, amém? Então viva segundo o propósito de Deus, viva segundo a direção do Espírito Santo, amém? A palavra do Senhor nos declara que a unção que Deus manifesta sobre nós, ela é verdadeira, ela não é mentirosa. E esta unção da parte do Espírito Santo nos conduz em toda a verdade, né? Porque o Espírito Santo é o Espírito da verdade. Ele conduz os nossos passos, ele orienta o nosso caminho. A palavra do Senhor nos declara que muitos são os planos nos corações dos homens, né? Segundo a sabedoria que Deus deu a Salomão. Mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Então, viva pela fé na resposta do Senhor. Viva pela fé focando na promessa de Deus. Desde o ventre, Deus já havia escrito uma história para você. Desde o ventre da sua mãe, ainda quando nós estávamos informes, né, no ventre da nossa mãe, conforme nos diz Salmo 139, o salmo composto pelo rei Davi, inspirado por Deus, ali ele declara que mesmo quando ele estava informe, mesmo quando ele estava sendo formado no ventre da sua mãe, eis que todas as coisas, né, estavam sendo escritas, né? Então, diante disso, nós entendemos que há uma história de Deus para cada um de nós. Há uma promessa que Deus nos fez, né, desde o ventre. E nós temos que viver por este propósito. Que a nossa motivação seja essa, em amar a Deus e amar a sua palavra. Em viver segundo o desejo do coração de Deus, segundo a vontade de Deus. Amém? É bem verdade que a nossa vida aqui nesta terra é muito curta, né? E uma pessoa que vive sem propósito, vive sem visão, né? E acaba por vegetar e não viver, né? Então, o que nos motiva, o que nos impulsiona, né? O que nos sustenta é a promessa de Deus. Deus fez uma promessa para você. E esta promessa é uma promessa de vida eterna. É uma promessa que agrada o coração do Pai. Viva segundo a promessa que Deus fez. Pois Ele não é o homem para que minta, e nem o filho do homem para que se arrependa. Amém? Nenhum homem na terra pode direcionar os nossos caminhos. Nós não somos direcionados pela lei da terra. Nós não somos direcionados pelas circunstâncias. Nós não somos direcionados, né, pela situação que nós estamos vivendo. Nós não somos direcionados pelos nossos corações. Nós somos direcionados pelo propósito do reino. Somos direcionados pela vontade de Deus, pelo propósito de Deus. Amém? É interessante nós entendermos que as dificuldades que surgem em nossas vidas pode ser o meio pela qual Deus pode usar para nos mover
ao cumprimento da sua promessa. Amém? Nós vemos a história de Abrão, né, que se tornou o pai de multidões, que teve o nome mudado pelo próprio Deus de Abraão. Nós vemos que Deus tira ele da terra dos seus pais, né, do meio da sua parentela. E Deus então fez-lhe uma promessa dizendo: Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Ou seja, Deus não havia mostrado ainda a terra para ele. Deus iria mostrar, né, para ele, através da obediência e da fé de Abraão, ele poderia então contemplar a promessa, o cumprimento da promessa. E quando Abraão chega a tomar essa decisão, sai ele, sai sua esposa, a Sara, né, que tinha o nome de Sarai, sai também o seu sobrinho Ló. E ao decorrer do processo ali, da peregrinação, houve um determinado momento em que a dificuldade, né, a fome bateu sobre aquela cidade que Abraão estava. E ele então teve que peregrinar no Egito. E lá no Egito Deus o abençoou poderosamente. E ele sai do Egito, volta para peregrinar em rumo ao cumprimento da promessa de Deus. E eu entendo pela Bíblia Sagrada que há circunstâncias que Deus permite nas nossas vidas para nos mover de um lugar para o outro. Então entenda que se você é um servo de Deus, se você é cristão, se você teme a Deus, se você está na oração, se você procura obedecer a Deus de verdade, entenda que todas as coisas hão de cooperar para o bem da sua vida, porque você ama o Senhor. E hão de cooperar para que o nome do Senhor seja glorificado. Amém? Porque há um propósito de Deus nisso. Então, você não está vivendo em vão. Tudo que você faz tem um propósito. Amém? As suas lágrimas, as suas intercessões, o seu trabalho na obra de Deus, ou talvez mesmo o seu trabalho secular, o seu procedimento dentro de casa, o seu procedimento dentro da congregação, o seu procedimento diante da sociedade, tudo isso é um propósito de Deus, é uma semente que está sendo plantada. Amém? Então entenda que nós não vivemos para nós mesmos, nós vivemos para o propósito do reino, o propósito de Deus. Amém? Então nós somos direcionados pelo Espírito Santo de Deus. Deus é quem nos governa, é Deus que nos orienta. E nós estamos onde estamos pelo propósito de Deus, que é um propósito eterno. Amém? E você que tem convicção de quem te chamou, você que tem convicção de quem te escolheu, você entende que você já não vive mais para você mesmo. Você vive para Jesus Cristo, para o Senhor da glória. Amém? Então que Deus te abençoe nesse dia de hoje e que você continue convicto, crendo em quem te chamou, porque quem te chamou te capacita, garante a sua vitória. Amém? A nossa chamada é uma chamada celestial, é uma chamada espiritual, é uma chamada que não está condicionada à matéria, à circunstância, porque tudo que se vê passa, é temporário, mas tudo que não se vê é eterno. Então esta chamada é uma chamada eterna. Deus te chamou para viver segundo a sua vontade. Deus te chamou para viver em glórias, em vitórias. Deus te chamou para padecer por amor a Cristo, para que naquele grande dia nós possamos ouvir o nosso Senhor chamar-nos pelo nosso nome, pelo novo nome. Amém? E Ele dirá: vinde benditos do meu Pai, para o reino que eu vos preparei desde a fundação dos séculos, porque eu tive sede e vocês me deram de beber.
Eu tive fome e vocês me deram de comer. Eu tive em prisões, em hospitais, como estrangeiro, vocês me acolheram, vocês foram me visitar. E o povo obediente, né, a igreja santa, imaculada, o povo de Deus há de declarar: Senhor, quando te vimos assim e te fizemos alguma coisa? E ele diz: se vocês fizeram aos meus pequeninos, a mim vocês fizeram. Então, meus irmãos, esses 2 mandamentos dependem de toda a lei dos profetas. Ame a Deus acima de todas as coisas. Ame a Deus com toda a sua alma, com toda a sua força. Ame a Deus com todo o seu coração. Amém? E ame o seu próximo assim como Cristo nos amou. E diante disso nós estaremos cumprindo a lei de Cristo, sendo direcionado pelo Espírito Santo a obedecer a Deus, a agradar a Deus na nossa maneira de viver. Amém? Uma vida de santidade, uma vida de fidelidade, uma vida de compromisso no propósito que Deus te chamou para viver. Então, vivamos o que Deus prometeu, vivamos a vontade de Deus, vivamos o propósito de Deus, a promessa de Deus. Amém? Seja impulsionado, direcionado, não pela voz humana, mas pela voz do Espírito Santo. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, em nome do Senhor Jesus. Evangelista Jeová Alves de Jesus, promovendo edificação para a glória de Deus.